Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com a professora Guida Aquino, reitora da nossa Universidade Federal do Acre. Mas antes de fazer a conversa, de retomar a conversa com a professora Guida Aquino, eu vou pedir a gentileza da nossa produção para divulgarmos aqui, colocarmos mais uma vez, inclusive até para valorizar o próprio esforço da equipe, a reportagem que foi exibida ontem no Gazeta e Manchete, uma reportagem que mostra como o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele está desamparado. E eu vou lembrar aqui que nós já estamos no 3º ano da gestão de Gladson Cameli. E na campanha, o setor agrícola foi a menina dos olhos. Nós iríamos ser uma espécie de nova seara que haveria aqui no Acre, né? Vamos lá, vamos ver a reportagem que foi feita pelo Jair Alves e pelo Adailson Oliveira. Vamos lá. Para essa pergunta, viemos buscar resposta em Manoel Urbano, distante 220 quilômetros de Rio Branco. Vamos mostrar que através da produção rural, podemos mudar para melhor a vida de uma família ou até de uma comunidade. Nosso personagem é o Walter Castro da Silva. Ele tem um lote no projeto de assentamento Castelo. Esse pequeno produtor hoje é referência no Acre para a produção de repolho. Mas chegar a esse nível não foi fácil. Foram 8 anos tentando tirar da terra o melhor produto. Agora ele alcançou a qualidade e o repolho de sua área vem sendo disputado por supermercados em Rio Branco e de outros municípios. E olha que ao falar aqui na região que plantaria repolho para sobreviver, foi chamado de louco. Ele disse que eu era doido, que aqui não produzia repolho. Foi um desafio. Eu não conhece, né, a origem da plantação, mas eu acreditei porque a gente conhece onde a terra é boa. E eu plantei e consegui. Sem contar com a semente ideal e a falta de estrutura, chegou a perder 6.000 pés de repolho. Mesmo com prejuízo, ele não desistiu. Tentou novamente e agora vê tudo valer a pena. Mas ainda precisa aprimorar a técnica, conseguir dinheiro para produzir mais e melhor. Para produzir mais, o seu Walter necessitaria de estufas. Assim ele conseguiria proteger muito mais a planta, não só das pragas, mas também da chuva. É que a água vem caindo forte e ela se acumula no solo. E com isso ele corre o risco de perder a planta. O problema é que o seu Walter não tem condições de comprar essas estufas e não recebe ajuda nem do governo do estado e nem da prefeitura de Manoel Urbano. Para preparar a terra, o Walter comprou fiado esse pequeno trator, que apesar da tração, precisa ser guiado pelo produtor. Na enxada jamais conseguiria plantar os 5.000 pés que tem na propriedade. 2.000 deles estão sendo colhidos. Outros 8.000 estão sendo plantados. Veja que o terreno é acidentado, por isso ele aproveitou cada parte plana para plantar. A água consegue do igarapé que passa ao lado da propriedade. Foi preciso investir nesses motores para conseguir irrigar as plantas dia sim, dia não. Se faltar água, ele não vai produzir bem, né? Então ele ingirge a nossa preocupação no aguar. E se nós conseguirmos um gotejamento com mais facilidade para aguar, tem condições de expandir a plantação com menos trabalho, né? E dar uma produção de qualidade. O sucesso do Walter se contrasta com outros produtores da região. Muitos desistiram de plantar porque não tinham recursos para comprar equipamentos, sementes e investir em açudes, para que pudessem ter água. A presidente do Sindicato Rural de Manoel Urbano ainda não fechou a conta, mas segundo ela, dezenas de famílias desistiram do campo e foram morar na cidade por falta de estrutura para ficar na terra. Atualmente, 30% dos moradores de Manoel Urbano vivem na área rural, mas a produção do município é praticamente zero. Existe vários produtores, né, que iniciaram também esse sistema, principalmente de horta, né, de vegetais, e não teve a insistência de continuar por falta de assistência técnica, por falta de pouco conhecimento com a produção, acabou desistindo. Então nós temos outros produtores que ficaram no meio do caminho. A FETACRE, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre, quer usar o Walter como exemplo e mostrar para o governo do estado que é possível apostar na agricultura familiar. Quando o produtor recebe assistência técnica, linhas de financiamento
e meios para escoar a produção, ele leva para o mercado produtos de excelência. A experiência de uma propriedade em Manoel Urbano pode se expandir e mudar a vida de milhares de produtores. Chamar a atenção dos nossos representantes, do nosso governo, estadual, municipal, para que possa apoiar a agricultura familiar. Eu acho que nós temos que estreitar, diminuir esse distanciamento do governo com a agricultura familiar aqui no estado. Pegar as experiências do seu Walter e transformar vários Walter aí pelo estado. Levar para Cruzeiro, para melhorar a alimentação dos cruzeirenses, diminuir o custo de vida daquele município. Então a gente faz isso com repolho, se tiver uma iniciativa de tomate, a gente faz com tomate, se tiver iniciativa do abacaxi, a gente faz com abacaxi. Agora a gente precisa de que o governo possa apoiar as ações da agricultura familiar, a produção familiar. Manoel Urbano é um exemplo onde frutas, verduras e hortaliças precisam vir de fora para abastecer o mercado. Quando chega na cidade, por causa do frete, o preço dos produtos fica lá em cima. Impossível para muitas famílias levar para casa. A Maria Cleonice tem 9 filhos e trabalha em uma banca de lanches. Ela conta que é difícil comprar frutas e verduras. Primeiro porque é difícil encontrar. Depois vem o valor. Ela, por exemplo, nunca comeu uma maçã. Não lembro quando foi que eu comi uma maçã. É tão caro que não vale a pena. É porque quem tem 9 filhos, que nem eu tenho, o senhor vai comprar uma sandália, uma roupa para um, né? Tem que comprar comida todo dia e a carne não é barata também, né? Aí não dá para a gente comprar. Um dos exemplos da pouca produção rural em Manoel Urbano está aqui nesse galpão, onde deveria estar funcionando a Feira Livre do município. Todos esses boxes aqui são para que os produtores pudessem expor e vender seus produtos. Mas como você pode ver, ninguém usa mais esse espaço. No meio dessa falta de política para a agricultura familiar, pessoas como Walter merecem nossa atenção. Conseguem sobreviver onde muitos só encontram problemas. Olha, a reportagem, ela fala por si, né? A professora Guida Aquino, a nossa Universidade Federal do Acre, não tem responsabilidade direta por isso aí. Eu coloquei a reportagem, fiz questão de colocar, para mostrar como existe uma falta de diálogo entre os órgãos de governo, tanto entre os órgãos de governo federal, quanto entre os órgãos de governo federal e o estadual. E aí, como não há foco, como não há uma prioridade em observar o pequeno produtor, produtora familiar, o resultado é esse que você viu aí. Por exemplo, na campanha, Gladson Cameli falou o quê? A agricultura seria o grande mote. Nós estamos no 3º ano do governo. E o homem aguando a plantação de repolho dele como se estivesse aguando um jardim. Por quê? Porque não tem estrutura. E o trator que ele tem para poder agilizar o trabalho, ele comprou fiado. Quer dizer, cadê a linha de crédito? Cadê o acesso a crédito? Cadê a assistência técnica? E eu lembro aqui, fiz questão de lembrar no bloco anterior com a professora Guida Aquino, trabalhos que a Universidade Federal do Acre já desenvolveu em algumas comunidades e trabalhos que deram certo. Porque quando os governos conversam entre si, a possibilidade de que a política pública tenha eficácia aumenta. Agora, se os governos não conversam, se não há planejamento, se não há projeto, parceiro, e não há prioridade, o cenário é esse que você viu aí, que nós vimos aí. Professora Guida Aquino, a senhora deve ter apenas ouvido a reportagem, mas deu para ter uma noção do problema, né, professora? A possibilidade de que a Universidade Federal do Acre possa retomar aqueles projetos de extensão com impacto na vida de comunidades rurais, como essa de Manoel Urbano, vai ficar para 2022? A gente pode alimentar uma esperança dessa? A senhora acha que a revisão do orçamento é possível, professora? Qual é o ambiente que a senhora tem visto aí nos debates que a senhora tem participado com outros reitores? Então, as universidades, elas vêm cumprindo, mesmo com todo esse corte orçamentário, nós temos cumprido aí com o nosso compromisso social e a extensão, né, quando a gente fala o FAC não parou, as universidades não pararam nessa pandemia, né? E um dos pontos muito fortes de todas elas foi a extensão, né? E a UFAC não foi diferente, com todas as ações que vocês acompanharam, a imprensa,
né? Desde aquelas EPIs que a gente, os alunos produziram, no momento que estava tudo caro, máscara cara, tudo, né? Protetor facial, enfim, avental, e tudo isso foi produzido aqui na universidade, álcool gel, enfim. E essa questão da agricultura familiar foi sempre, a universidade sempre deu o apoio, o suporte, inclusive quando antes da pandemia nós estávamos fazendo ações aqui no nosso centro de convenções com os agricultores familiares aqui, trazendo o seu produto, né? Então a universidade, ela faz o seu papel, ela forma os profissionais aqui, né? E profissionais bem capacitados. Nós fazemos, além da formação, nós fazemos a extensão do ensino, a extensão e a pesquisa. Então, nós não paramos, não vamos continuar nessa luta para que a gente possa continuar apoiando a agricultura familiar. A gente sabe da importância disso, para esses agricultores que estão aí necessitando desse apoio. Então, assim, a UFAC, ela está à disposição, os nossos docentes aqui, a gente está, enquanto reitoria, apoiando todos os aspectos que podemos apoiar. Acontece que a UFAC, ela depende 100% do orçamento do Ministério da Educação, né? Então, nós aqui não temos indústrias, né? Como, por exemplo, no caso da UFAM, né? no Amazonas, que tem lá as indústrias. Agora a gente tem começado uma parceria com a Motorola, com a Samsung, né, com o curso de sistema de informação. Então, assim, a gente já está iniciando, porque tem uma lei que agora eles têm que investir na Amazônia Legal. Então, o Acre, né, e Rondônia estão sendo prioridades. Então, a gente já está também dialogando com esses atores, né? Esperamos que essas parcerias venham para que a gente continue, né, com toda essa qualidade que nós já temos aqui. Mais de 60% do nosso quadro são de doutores, né, que estão disponíveis aí para estar atuando juntamente com a sociedade acriana. Professora, nós temos pouco tempo, eu não poderia encerrar essa entrevista sem perguntar para a senhora, porque quando eu falei no bloco passado de que as universidades federais resistem, apesar do Ministério da Educação, é claro que eu estou lembrando essa questão do orçamento e também estou lembrando das recentes declarações do ministro da Educação. Eu queria que a senhora falasse para nós, quando a senhora ouviu o ministro da Educação falando em um programa para uma TV pública, que as universidades são ambientes para poucos, o que a senhora sentiu na hora, professora Guida? Então, na mesma hora, o sentimento de uma cidadã, de uma mulher, estar reitora, mãe, filha, esposa, de que a universidade, ela é para todos. O Acre, hoje, por exemplo, só tem uma única universidade pública de ensino superior federal aqui do estado. É a única que oportuniza um pobre, como a gente viu, aquele aluno de uma faxineira que passou no curso de medicina, que emocionou a todos nós agora recentemente. Então, a universidade, ela não é para poucos, a universidade, ela teria que ser para todos. E essa luta, Itaã, enquanto eu estiver reitora, juntamente com os meus colegas reitores e reitoras, a interlocução da Andifes, que é a nossa associação, nós vamos reafirmar a sociedade brasileira, a sociedade acriana, no nosso caso aqui, que nós vamos continuar defendendo a universidade pública, gratuita, de qualidade, plural, laica, democrática e inclusiva. Então, é esse o sentimento e é essa luta, então, que nós vamos continuar aí firme, né, com os nossos parceiros. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Eu conto com vocês, imprensa, sociedade acriana, para que essa Universidade Federal do Acre continue chegando, dando oportunidade ao povo acriano. Professora Guida Aquino, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Bom trabalho aí. E vamos teimando, né, professora? Como a gente sempre fala aqui no Gazeta Entrevista. É o jeito. Muito obrigado. Obrigada também, tá? Obrigada a todos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.